E eu falo, irmãos, esse momento para alguns, olha, parece que é algo tão complicado de se viver, mas eu vou dizer uma coisa, a gente compartilha um amor tão grande com uma situação dessa, né? Às vezes tem que ser um cuidador. Eu quero louvar a Deus pela vida daqueles que cuidam de vida, sabe? Trabalham nesse ministério de servir, cuidar de pessoas debilitadas. Porque eu vou dizer, a gente extrai um amor tão puro e genuíno dessas pessoas, porque são gratos demais. Coisa maravilhosa, né? Eu falo, para mim está sendo um presente de Deus ter que cuidar da minha mãe aos 82 anos, né? De uma maneira assim, sinto o pai dela mesmo, né? Aquele momento muito rico, isso é maravilhoso. Você encontrou aí? Lucas 7, verso 11 diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Diga comigo, uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão, diga comigo, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém, queridos? Amados, essa palavra da Santa Escritura, ela é retratada, ela é passada para cada um de nós, logo nos primeiros tempos do ministério de Jesus sobre a terra. Jesus, depois de ter realizado alguns milagres, depois de ter feito alguns prodígios no meio do povo, nós vemos que Jesus ele toma uma decisão de caminhar por todas as regiões circunvizinhas da onde ele morava, para que ele pudesse ali levar a plena mensagem que ele veio trazer para a humanidade, que era, irmãos, a compreensão do que seria o reino de Deus para a vida dos homens. Jesus ele veio trazer a compreensão desse reino, e pela sua vida, pelo seu sacrifício, pela sua obra redentora, ele veio mostrar que ele era o caminho para todo aquele que nele cresce. Olhando para esse texto, nós vemos este tempo, este momento, depois que Jesus havia realizado um grande milagre na vida do servo de um certo centurião. Jesus ele estava em Cafarnaum, e ele decide sair daquele lugar e ir em prol, de achar novas vidas que o ouvissem. E 40 quilômetros depois de Cafarnaum, nós vemos Jesus chegando nesta cidade, essa cidade chamada Naim. E quando ele chega nesta cidade, ele se depara na porta desta cidade, um enterro, um velório, sendo, irmãos, ali realizado pelos habitantes e moradores daquela cidade. Em especial, a pessoa que havia morrido era um filho de uma mulher que a Bíblia cita como uma mulher viúva, uma mulher que tinha o seu bem mais precioso, o seu único filho, agora também morto. E ela estava na trajetória do cemitério, porque naquele tempo, todo o cemitério ficava fora da divisa, da área da cidade. Sempre o cemitério, ele ficava na área externa dessa cidade. E vemos que Jesus, ele encontra-se com este velório. E algumas coisas chamam a atenção dentro desse texto. Nós também vemos que Jesus ele realiza um grande milagre. A primeira ressurreição de Jesus que foi citada na Bíblia foi esta passagem da viúva de Naim. Quando Jesus ele ressuscita esse menino, ele começa um ministério muito intenso. Ele começa um ministério trazendo grande impacto à vida de todos aqueles que estavam o seguindo. E uma das coisas que nos chama a atenção,
que o texto nos conta, no versículo número 11, que Jesus, quando ele sai de Cafarnaum, ele vem trazendo com ele quem? Os seus discípulos e uma grande multidão. Um grande número de pessoas estavam acompanhando Jesus. É um detalhe, irmãos, muito rico dentro desta palavra. E eu quero que você preste atenção nisso. Também, quando Jesus encontra-se com esse velório, o texto fala que esta mulher indo ao enterro, estava também acompanhando ela uma grande multidão. Ou seja, havia, irmãos, duas quantidades de pessoas que se encontram em uma situação totalmente, irmãos, desfavorável. Abrindo um parêntese aqui, nós vamos observar que esse contexto, que mostra que Jesus estava acompanhado de uma grande multidão, retrata muito a igreja do Senhor. Retrata muito, irmãos, a igreja que está constituída neste tempo. A igreja que ela caminhava com Jesus na frente. Jesus ia e este povo o acompanhava. Também, com esta mulher, nós vemos que a multidão que estava representada na vida dela era, irmãos, uma multidão que representa o mundo. Uma multidão que representa aqueles que ainda não haviam se encontrado com Jesus. Olhando para o texto, nós vamos extrair, irmãos, algo impactante. Algo muito interessante. E eu quero deixar um tema nesta palavra, né? Que multidão nós temos seguido. Que multidão nós temos seguido. O texto mostra que Jesus, ao vir à frente, ele vinha trazendo uma multidão que estava rindo. Uma multidão que estava alegre. E agora esta multidão, ela se encontra com quem? Com pessoas que estavam chorando. Diga comigo, chorando. É um contraste. É uma situação bastante estranha. Uma turma vindo alegre, exaltada, feliz. Pastor, como o senhor me prova isso? Simples. Aquele povo que estava seguindo Jesus, desde o tempo de Elias, desde o tempo de Eliseu, eles não tinham visto tantos sinais no meio do povo escolhido de Deus. Em Jerusalém, não havia mais sinais das profecias, não havia mais sinais de cura, não havia mais sinais de prodígios e maravilhas. Com a vinda de Jesus, Jesus começou a realizar esses milagres, levantar o coxo, curar os enfermos, dar vista aos cegos, surdos voltaram a ouvir, mudos voltaram a falar, grandes coisas estavam acontecendo no meio do povo. E essa multidão se alegrou, e essa multidão agora decide caminhar com Jesus. Esta igreja começa a ser composta, e essa igreja representa uma igreja que tem expectativa. Uma igreja que tem, irmãos, a vontade e a ânsia de ver, irmãos, Jesus fazer algo. Esse povo, ele começa a caminhar com Jesus. Alguns quilômetros atrás, Jesus havia curado um servo de um certo centurião. Jesus havia, irmãos, libertado pessoas. Jesus havia ensinado sobre o reino de Deus. O povo estava com sede feliz. Era um povo bem-aventurado. O texto fala que Jesus, irmãos, quando ele começa a caminhar para ali, para essa cidade chamada Naim, ele leva este povo a conhecer a sua vontade. Ele leva esse povo a conhecer os princípios da verdade do Senhor. Porém, com esse povo todo feliz e alegre, acompanhando Jesus, representando uma igreja cheia de expectativa, porque eles não viam a hora que Jesus encontrasse com alguém que tinha uma necessidade. Eles não viam a hora que Jesus encontrasse com alguém com algum problema na vida. Porque Jesus, irmãos, aonde ele passava, ele causava. Aonde Jesus passava, ele ali mudava aquela circunstância. Ele trazia uma nova atmosfera para aquele ambiente onde ele colocara a planta dos pés. E essa igreja caminhava com Jesus à frente, com expectativa, alegre, feliz. E quando eles chegam ali em Naim, eles encontram um povo chorando. Um povo, irmão, sem expectativa. Encontrando uma mulher que estava enterrando. E toda aquela multidão chorando, irmãos, pela sua perca. Ali, perdendo o seu bem mais precioso, que era o seu filho.
Quando o esposo não existia mais, para a viúva era algo problemático, porque a mulher naquele tempo não tinha voz como tem no tempo de hoje. A mulher naquele tempo, ela não era empresária, ela não era uma mulher poderosa e empoderada, como a gente fala hoje em dia, mas elas eram normalmente submissas aos seus esposos. Quando essa mulher, ela não tinha mais o marido, ela tinha que ter tido a bênção de ter tido um filho homem. Porque este filho homem é o que traria o sustento para a vida dela. Esse filho assumiria a responsabilidade do seu pai para cuidar da mãe. E esta mulher, ela teve a bênção de ter esse filho. Mas ainda quando criança, esse filho ele veio a falecer. Ali nós vemos a tragédia recaindo sobre a vida daquela mulher. E agora, irmãos, ela em trajetória desse cemitério. Representando, irmãos, ali uma igreja, ou melhor, representando o mundo que está ali entregando e enterrando seus bens mais preciosos. Ela tem um encontro com aquele que muda toda a circunstância da nossa vida. Esse texto ele retrata o encontro dessas multidões, o encontro, irmãos, daqueles que riem, o encontro daqueles que choram. E esse papel representa muitas vezes a igreja, o papel relevante da igreja, porque se uma igreja, ela anda na expectativa e anda com Jesus na frente, ela anda na esperança e anda com Jesus na frente, ela é uma igreja que vê milagres, ela é uma igreja que vê sinais, é uma igreja que vê maravilhas, ela vê prodígios, é uma igreja que tem história para contar. Quando nós somos uma igreja que temos a expectativa, irmãos, aleluia, que Jesus está à frente e Ele pode mudar todo o cenário. Eu quero dizer uma coisa, no meio daquela multidão que acompanhava Jesus, havia pessoas que tinham vivido percas. Era um povo, irmãos, que não tinha com o que comer, era um povo pobre, era um povo desprezado, desvalido perante a sociedade daquela época. Mas qual era a vantagem? Quando nós somos uma igreja, ainda que nós não temos uma vida regalada, na circunstância dela, mas tendo Cristo na frente, se somos uma igreja de esperança, se somos uma igreja confiante, que Jesus está na frente e aquilo que Ele vai fazer, vai refletir na nossa vida, eu vou dizer uma coisa, pode ter perca, pode ter pobreza, pode ter dificuldade, pode ter luta, pode ter crise, vai ser uma igreja que vai ter testemunho para contar, que Jesus Ele faz, transforma e muda toda e qualquer circunstância. Aquele povo estava sendo enriquecido. Enriquecido com o quê? Com experiência. Porque se eu e você estamos aqui hoje sentados nesta cadeira, ocupando um lugar na ressuscitar, ou seja, qualquer lugar desta terra, é porque, irmãos, alguém daquela multidão acreditou que Jesus na frente vale a pena. Jesus na frente muda. Ele encontra-se com aquela mulher. Uma mulher que chora a sua perca. Chora os seus bens, chora pela perca do seu bem mais precioso. Olha que contraste, olha que situação. Naim, ela tem como significado descanso, lugar de paz. Olha só. E Jesus chega em Naim e encontra paz. Ele encontra descanso? Não, ele encontra dor. Ele encontra um povo chorando. Ele encontra uma mulher enterrando o seu bem mais precioso. Sabe por quê? Porque o mundo retrata isso. O mundo ele nos dá uma falsa imagem de paz. Ela nos dá uma falsa imagem de descanso. E na verdade, o que mais nós fazemos do lado de fora, quando estamos no mundo, é enterrar os nossos bens mais preciosos. Porque quando eu estou com Jesus, eu posso não ter mais, irmãos, aquilo que eu tinha quando eu estava no mundo, mas agora eu estou enriquecido com a presença do Senhor. Eu posso não ter, irmãos, a pessoa que eu tanto amei durante toda a minha vida do meu lado, mas eu tenho Jesus que preenche todo o vazio de um coração contristado. Quem tem Jesus na frente, a multidão que tem Jesus na frente e anda confiante nele, eu quero te dizer uma coisa, não tem dor, não tem crise, não tem dificuldade, não tem nenhum enfrentamento que abate a tua esperança de caminhar, irmãos, com força para frente. Não tem nada que para a gente vai rompendo. A gente não olha, irmãos, por aquilo que nós estamos perdendo, mas sempre vamos ter o foco daquilo que nós vamos estar recebendo com ele. Jesus, irmãos, representava na vida dessa multidão uma igreja, irmãos, que um dia
ainda que triste, ainda que encarcerada, uma igreja que ainda estava em cativeiro. Quantos de nós não estávamos em cativeiro quando estávamos no mundo? Nós estávamos presos na bebida, presos no cigarro, presos nos vícios das drogas, presos em pornografia, presos na prostituição. Quantos de nós não viemos com uma sensação desta prisão na nossa vida? Muitas vezes presos em mão de opressores lá do lado de fora. A escravidão está dominando muitas vezes a nossa vida. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, ainda que nós estejamos saindo da cidade, levando, irmãos, aquilo que era mais precioso em nós, eu quero dizer uma coisa: Jesus, ele enche a nossa boca de riso. Ele muda a nossa história. Salmo 126, põe aí, Zelinha, para nós. Verso 1, olha o que fala esse verso. Aleluia, 126. Quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Esse é o efeito de quando nós temos um encontro com Jesus. Esse texto nos fala de uma igreja relevante. Ela fala de uma igreja que está aqui, irmãos, declarando que quer ser influente. Todos nós queremos, irmãos, ser usados pelo Senhor, ser usado por Cristo. Queremos ter, irmãos, histórias para contar. Mas tudo isso só vai, irmãos, acontecer na nossa vida se Jesus estiver na nossa frente, se Ele estiver nos ensinando, se Ele estiver nos guiando. Porque, irmãos, pode atravessar o morto, pode atravessar o dormente, pode atravessar o bruto, pode atravessar o cruel. Jesus vai nos dar o livramento e vai nos dar a graça de um bom testemunho. A igreja que tem Jesus na frente é uma igreja vibrante, é uma igreja viva. É uma igreja, irmãos, atuante. É uma igreja que rompe nas ruas para buscar, irmãos, aqueles que dormem lá. É uma igreja, irmãos, que está pronta para estar enfrentando todo o principado, toda a potestade. Jesus estava de frente com quem? Com o anjo da morte. A morte estava, irmãos, reinando naquela cidade naquele momento. A morte havia visitado, irmãos, aquela cidade. E o mundo chorava a perca de alguém. O mundo chorava, porque estava vendo alguém sofrendo. Só que não via, irmãos, a máscara que tinha na frente daquela cidade. Naim, cidade de paz, vilarejo de tranquilidade, vilarejo de calmaria. Irmãos, o mundo nunca foi calmo. O mundo, irmãos, nunca foi de descanso. O mundo nunca foi um lugar tranquilo para a nossa vida. Sabe o que aconteceu quando você veio para o Evangelho? As escamas caíram dos teus olhos. Hoje você tem luta, você tem dificuldade. É só Jesus mostrando para você a realidade do que é a tua vida. É só Jesus mostrando para você. Você está entendendo com clareza qual é o verdadeiro projeto de vida que você tem. Jesus, ele é aquele que levanta o morto. Jesus, ele mostra para toda aquela multidão que o acompanhava, que o encontro com ele é um encontro transformador. E a igreja cabia aprender aquilo. A igreja que estava com Cristo era uma igreja, irmãos, que estava sendo preparada para, irmãos, fazer sinais maiores do que Cristo fez. Jesus estava mostrando, isso que eu estou fazendo é pouco. Isso que eu estou realizando é só o começo. Vocês vão fazer coisas maiores, muito maiores do que eu faço. Você acha que Jesus curar um surdo foi um grande milagre? Você pode fazer mais que isso. Você acha que Jesus curar um mudo foi grande coisa? Você pode fazer mais que isso. Porque Ele nos outorgou o seu nome, o seu poder para a nossa vida. Ele destinou a cada um que cresce nele a receber poder do alto, sendo capacitado para fazer essas obras, sinais, prodígios e maravilhas. E Ele nos deu quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo em nós, hoje, nos faz enxergar que Jesus está à frente da igreja. E essa relevância, essa importância está sobre a tua vida e sobre a minha. Como que está, muitas vezes, a nossa fé, quando nós nos deparamos com pessoas enterrando seus bens mais preciosos. Tem pessoas que cruzam o nosso caminho e estão dizendo, estou fechando a minha empresa.
Tem pessoas que cruzam o nosso caminho e falam assim: estou desistindo do meu marido, estou desistindo da minha esposa, estou desistindo dos meus filhos, estou desistindo dos meus pais. São os nossos bens preciosos. E o mundo, irmãos, nos faz enterrar todos os dias. E quantas vezes não vem em nós o pensamento de enterrar a nossa fé, de enterrar a nossa esperança. Talvez é o seu bem mais precioso. Talvez uma voz do inferno ainda no dia de hoje falou para você: camarada, mulher, pare. Pare com isso. Não está valendo a pena nem você ir lá na igreja, você não está percebendo isso não. Quantas vezes o diabo não usa das suas artimanhas para que a gente enterre e leve, irmãos, para fora de Naim aquilo, irmãos, que é precioso para nós. Mas uma coisa é certa: cada culto, cada encontro em nome do Senhor, Jesus se faz presente. E Ele passa nesse lugar. E até quando Ele vai passar, pastor? Enquanto a igreja estiver na terra, Jesus vai continuar passando. Ele vai continuar passando, vai vir ao encontro de nós. E se tiver morto, vai levantar. Se tiver abatido, Ele vai restaurar. Se tiver ferido, Ele vai curar. Se tiver abatido, Ele vai pôr de pé, irmão. É a promessa de Cristo para nós. Que multidão eu quero seguir? Que multidão eu tenho seguido? Será que está valendo tanto a pena, irmãos, ficar lá em Naim? Essa falsa sensação de paz, essa falsa sensação de descanso. Ou será que compensa você vir aqui, irmãos, para a multidão de Cristo e vamos andar nessa terra, vamos pregar o Evangelho, vamos falar do amor dele? Hoje o que mais está tendo é crente, agente secreto, o 007 gospel. Você trabalha com o cara 1 ano, você não sabe que ele é crente. Não é? Às vezes você convive com uma pessoa tanto tempo e um dia você... Uau, você é crente? Hoje passou uma dupla de testemunho de Jeová na minha casa. Aí eles... Sabe por que eles foram me convidar? Para a ceia que vai acontecer deles. Vai acontecer a ceia que vai mostrar por que Jesus morreu na cruz. A morte de Cristo. Aí eu falei para ele, isso não, desculpa, mas não vai me interessar, por quê? Aí eu estava com a camiseta da marcha de Jesus, da marcha para Jesus que teve lá em Guapiaçu, né? Eu estou vendo que o senhor acredita em Deus. E falei, sim, acredito. Falei assim, porque quando eu tomo ceia, eu não celebro morte, eu celebro vida de Cristo. Ele falou, eu celebro a vida. Meu Jesus, ele não está morto, não está na cruz. Uma notícia me dá na Bíblia que ele ao terceiro dia ele ressuscitou e tomou a chave da morte. Isso é ser uma igreja que caminha com Jesus na frente. Quando nós caminhamos com Jesus à nossa frente, nenhuma morte, nenhuma separação, nenhum momento de extrema tristeza pode abater o teu ânimo para continuar a viver os propósitos dele. Jesus, irmãos, cruzou com a vida daquela mulher. Ele ressuscitou o filho daquela mulher. Louvado seja Deus, fez um grande milagre. E tem umas traduções que dizem que ele tocou o esquife, né? Um dia um obreiro perguntou, que instrumento é esse? Ele tocou o caixão do garoto, né? Que Louvado seja Deus. Só que na multidão que estava acompanhando Jesus, tinha pessoas que haviam perdido coisas. Haviam pessoas que haviam perdido entes queridos. Haviam pessoas que haviam perdido pessoas que amavam. E eles olharam para Jesus e enxergaram uma esperança. Olharam para Jesus e viram que enquanto Jesus caminhar na nossa frente, aleluia, ainda há esperança, ainda que a árvore esteja cortada. Ao cheiro das águas ela brotará. Ao cheiro das águas brotará. Oh, aleluia! E a nossa boca, ela se enche de riso. Quer ver uma coisa que eu me alegro? É encontrar crente na prova. Fala, misericórdia, pastor. Mas como diz a música do Lázaro, dando glória a Deus. Estou passando pela prova, dando glória a Deus. Não é assim? Ó, saiu até ritmada. Acho que Deus está me dando o dom. Ô Mário, olha lá, hein, rapaz. Vou orar mais pela sua vida. É isso aí, irmão.
É crente na prova, mas dando glória a Deus, está feliz da vida. Está ganhando 1.500 conto, está pagando tudo as contas, e tem gente ganhando 10 mil que não consegue pagar metade. Está entendendo o mistério? Esse é um crente, irmãos, que está naquela multidão com Jesus na frente, está vibrante. Enquanto ele menos espera, as bênçãos vêm recaindo. Jesus vai mostrar um morto sendo ressuscitado, vai mostrar mais uma cura ali, faz um milagre na família dele. É assim que funciona. Pedro, quando conheceu Jesus, falou: uau, conheci o Messias. Só que Pedro tinha um quê em casa? Um ente doente, era a sogra. O único erro que Jesus cometeu, viu, irmão? Curou a sogra de Pedro, né? Opa, corta isso. Não é? Estava com um ente querido lá em casa, doente. Jesus, por ver, irmãos, que Pedro enxergou a esperança nele, Jesus um dia levou um milagre na casa do crente. Jesus tem para todo mundo, tem para você, tem para o outro, tem para todos. Toda a humanidade está destinada, irmãos, a viver os milagres de Cristo. Basta ela decidir andar na multidão certa. Qual é o nosso problema? Nós queremos andar em 2 barcos, colocamos um pé na fé e um pé no mundo. Quem já andou em 2 barcos aqui? Diga comigo, é tombo certo. 1, 2, 3? Vai cair, irmão, os barcos vão se mexer. É assim, já caiu, né? Amém. Jesus, irmãos, ele continua andando. Enquanto a igreja estiver na terra, Jesus está passando por esta terra. Ele está nos fazendo chamado. Como ele fez com Levi. Ele olhou para Levi e disse o quê? Siga-me. Vem, Levi. Siga-me. E Jesus, ele ia o quê? Passando. Enquanto Jesus estiver, irmãos, no caminho, ele estiver ainda com a igreja aqui na terra, Jesus está trazendo o propósito de sinais grandiosos no meio do povo. E quem é responsável, irmãos, por continuar com esse mistério? Eu e você. Nós somos a igreja. A igreja, irmãos, que coloca Jesus na frente e vai. Jesus, um tempo depois, 2, 3 anos à frente, disse para eles o quê? Agora vocês vão, e eu sou com vocês. Mas uma coisa é certa, estarei convosco até a consumação dos séculos. Você como igreja, fala para o seu irmão aí, você como igreja, nunca vai caminhar sozinho. Porque Jesus vai estar contigo em todo o tempo. É promessa, e Deus, ele não rompe com a sua promessa. Vamos colocar de pé. Falei para você que ia ser bem rápido.